Eu quero ilustrar para vocês o porquê. Tudo começou, aqui no Brasil, vamos falar do Brasil. Há pelo menos 20 anos atrás, ao final da década de 90, começo do ano 2000, com a chegada das igrejas neopentecostais. Entenda, eu não quero aqui falar de placas de igreja, não, longe de mim. Eu quero apenas que você raciocine comigo o porquê desse esfriamento. O que as igrejas neopentecostais pregavam? Elas pregavam a fé mediante aquilo que o pastor pregou aqui na sexta-feira, os patuás, crendices, óleo ungido não sei das quantas, água benta não sei da onde, passar no Vale do Sal. Eu não quero citar aqui denominações, fica por sua conta. Isso aconteceu corriqueiramente. Naquela época, o modismo dessas igrejas, ou as promessas destes sacerdotes, encheram os seus templos. Muitos deles deixaram até a sua própria congregação. O pastor que os batizou, o pastor que acompanhou a sua vida espiritual, o pastor que dava aconselhamento para estar dentro dessas igrejas neopentecostais, porque lá a mão de Deus está. Assim eles pregavam e pregam até hoje. A mão de Deus está aqui. E muitos foram levados por esse vento de doutrina, seguindo esses preceitos humanos, porque biblicamente não há base para isso. Mas tudo isso para quê? Para ganhar a maior gana de pessoas. Quanto mais eu puder arrebatar para mim, mediante essas práticas, eu quero. Havia até curso para isso. Pastores aprendendo, a deliberar sobre pessoas, prometendo o impossível para ela, para que ela se chegasse e trouxesse mais gente. Quantos vão abandonar as suas congregações? E agora esse tempo passou. Alguém dentro de uma igreja neopentecostal entendeu que este momento, agora eles estavam perdendo, porque isso não era mais suficiente para o povo. O povo não queria mais somente enriquecer, não queria mais somente ter a bênção deliberada mediante um patuá. Isso é pouco. Nós temos que alcançar mais pessoas. Então dessas igrejas se originaram outras, em que hoje estão operando em grande escala. Você bem as conhece, as famosas igrejas pretas. Elas vivem um rito, que eu posso dizer que é rito, porque é baseado em uma filosofia de vida. Vocês vão entender já já o que é isso. Longe de buscar a bênção de Deus mediante um patuá, algo palpável, algo que eu posso borrifar na minha casa, algo que eu posso tomar. Toma aí o seu copo com água. Não, longe disso. Melhor do que isso agora, para as igrejas pretas pregando uma filosofia de vida, onde não existe pastores sobre ela, existem coaches. E eles vêm com um nome muito bonito, americanizado. O famoso worship, que na sua tradução é lindo. Worship é lindo, porque ele quer dizer o quê? A tradução de worship quer dizer o quê? Louvor em adoração, ou adoração em louvor, coisa boa. Viemos aqui justamente para isso mesmo. Viemos adorar, viemos engrandecer ao Senhor, da beleza da sua santidade. É lindo. Só que para eles não basta para eles o que? Uma filosofia de vida. As neopentecostais não ganhavam jovens. Elas não tinham jovens porque para ir estar numa igreja neopentecostal eles tinham que usar um terno. Eles tinham que usar uma roupa mais comportadazinha. Então os jovens, para eles não era interessante isso. Então dentro da teologia, ou da teoria, da filosofia worship, você pode vir para Cristo, continuar usando as mesmas roupas que você usava lá fora, os mesmos cortes de cabelo, as mesmas tatuagens, os mesmos piercings, as mesmas práticas. Ou seja, você pode ir na igreja à noite, você pode ir na igreja à noite, no outro dia de manhã você está lá no
no meio secular. Sabe por quê? Porque eles pregam o seguinte: Deus só quer o coração. E o incrível é que eles têm base bíblica para isso. Não, porque está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Deus não vê como o homem vê, Ele atenta ao coração. Então Deus só quer o coração. Venha como está e continue. No mais extremo dizem que nós, como igreja, temos que ser inclusivos, porque Deus é amor. Deus ama todo mundo, Ele só fala com amor. A palavra de Deus é só amor o tempo todo. Você não pode reprimir ninguém. Então você não pode envergonhar ninguém. Quanto a isso eu concordo com eles. Realmente a palavra de Deus é inclusiva. E João 3,16 me dá base para isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não fez acepção de pessoas. Só que quanto a servir a Deus, eu também tenho base bíblica. Abra comigo em Romanos capítulo 12. E agora se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Eu quero ler os versículos 1 e 2. O que derruba essa teoria, dessa nova igreja, ou dessa nova filosofia de vida, ele já está falando de filosofia, ou seja, filosofia é algo que se dá com o psique humano, é o homem no centro de tudo. O culto deles, muita gente fala: pastor, mas você fala que você não gosta do ritmo. Sim, eu não gosto, mas o que eu não gosto mais ainda é do que está por trás disso. É um culto totalmente antropológico, filosófico, voltado para os psiqueis humanos. É as minhas necessidades que importam. Por isso eu quero ser tratado com carinho. Não reprima os meus sentimentos. Se há uma geração de adoradores, eu vou dizer que esta é a pior geração. Uma geração medíocre, que quer ser amado o tempo todo. Você não pode reprimir os meus sentimentos. Olha o que Deus fala aqui através de Paulo quanto ao conceito de culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso coração, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, a filosofia cai por terra aqui. O fazer o que eu quero cai por terra aqui. O Deus é amor que não reprime ninguém, cai por terra aqui. Porque ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Pai, e nós te louvamos neste momento, meu Pai, porque muitos têm sido os ataques contra a tua igreja, muitos têm sido os levantes contra a tua igreja, mas nós decidimos, não ficamos pelo Senhor. Então que o teu Espírito venha nos direcionar a viver sim
teologia é filosofia. Eu só falo de mim mesmo. Está imbuído nas canções, nas orações. Um culto pífio, que não há lá renegação, que não há repreensão, que não há conserto. Termina tudo em abraço e beijinho e está tudo certo. Continua a tua vida, segue o fluxo. Deus é eterno. Um culto que as pessoas vêm para a igreja como se estivesse diante da porta da esperança. Isso é velho, né? Vamos abrir a porta da esperança. O povo vem para a igreja assim, esperando receber, quando eu venho para oferecer. E o que eu tenho oferecido? Aleluia. Eu não quero nem ouvir a voz dele. É duro esse discurso. Quem pode suportar isso? Eu vou embora, eu vou lá para a igreja na porta preta. Lá tem palavra. A palavra que eu quero ouvir. A palavra que massageia. Uma palavra filosófica pelo coach, né? Comportamental, sentimental, emocional. Ele sabe lidar com as minhas emoções. Deus não sabe. O teu Criador não sabe lidar comigo e com você. Nós somos levados por ventos de doutrinas. Eu tenho 40 anos de vivência do Evangelho. Eu já vi dentro das igrejas tantas coisas acontecerem. Eu vi muitas pessoas no nosso meio aderirem a essas igrejas neopentecostais. Hoje, onde estão elas? Frustradas. Pessoas que deixaram todo o seu dinheiro dentro de uma igreja neopentecostal, acreditando que a vida mudaria. A vida não mudou, realmente mudou para pior. Hoje ele não quer nem ouvir falar de Deus, com coisa que Deus fosse um culpado. Isso porque acreditou numa mentira, acreditou em algo que não é bíblico, em algo que não é palpável. Só que as de hoje são piores ainda. São pessoas que vão, né, e querem ser merecidas de tudo, né? Tem que falar do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer, porque Deus é amor. Nunca se ouviu falar tanto. E eu falo tanto porque só essa semana eu ouvi 3 vezes. Fulano saiu de tal ministério ferido. Por quê? Jesus transbordou, te bateu. O pastor ora lá porque fulano chegou muito ferido. Olha, tem que tomar cuidado. Meu Deus. Qual a proposta de você ter vindo aqui? Aleluia. Aí eu trago para vocês o tema da mensagem. Chega deste conto de faz de conta. Esse povo está por aí, eles estão pegando esse tipo de evangelho. Só que Deus está por dar um basta. Vamos lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 1. As pessoas dizem que nós não podemos reprimir, que a palavra de Deus tem que ser inclusiva, porque Deus é amor, porque Ele ama incondicionalmente. Eu concordo, João 3,16 me dá base para isso. E aqui em Malaquias, a pessoa de repente vai falar: nossa, pastor, já vai falar de dízimo e oferta. Sim, é um livro que é usado para isso. Mas hoje eu quero falar de culto, eu quero falar de sacrifício. Eu quero falar deste momento tão importante que nós viemos diante do Senhor e a forma com que estamos nos apresentando a Ele. Aqui em Malaquias ele volta a reafirmar esta promessa que Ele realmente ama. E olha só aqui no versículo 2, capítulo 1, versículo 2 diz assim. Deixa eu ler aqui com vocês. Versículo 2, por favor. Eu vos tenho amado. Realmente Ele ama, como as igrejas pregam por aí, e alguns acreditam. Diz o Senhor: mas vós dizeis, em que
tem nos amado? Em quê? Ele realmente é amor, Ele realmente nos ama. Só que nós, quando viemos diante do culto e ouvimos uma palavra como essa, você pergunta: em que nos tem amado? Se o Senhor me ama, por que Ele está falando assim comigo, em outras palavras? Aí Deus vai explicar: não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia eu amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Quem era Jacó? Senão alguém como eu e você diante de Deus, mimado, querendo a bênção do outro, querendo usurpar o lugar do outro, não importa o preço. Pessoas que vivem mediocremente diante do Senhor e não se alegram com a bênção do próximo. Eu queria para mim. Só que Deus está falando aqui: eu amei a Jacó. Igual Ele ama a mim, você realmente me ama. E que amor é esse? Que o povo está deturpando por aí, dizendo: Deus é amor, não pode falar, não pode reprimir, Deus não envergonha ninguém. Aonde está escrito isso? Versículo 6, por favor. O amor de Deus é manifesto para nós como do Pai. O que acontece com o filho quando não obedece o Pai? Eu não tenho dúvida que o Pai ama o filho, e a Bíblia mesmo retrata isso, dizendo: ó, sendo mal, só quem dá boas dádivas aos nossos filhos. Mas o filho, quando desobedece o Pai, olha. Eu fui chamado na escola, tem pelo menos umas 3 semanas, porque o meu filho mais novo, o Pedro, ele começou a dar trabalho na escola. Eu fui chamado num momento de desespero. A diretora falou comigo: pai, vem aqui urgente. O Pedro está desobedecendo todo mundo, ele bateu nas crianças, ele bateu na professora, está tirando a roupa dentro da sala. Eu falei: e aí você entra, né? A pessoa já olha para você e sabe que você é um pastor evangélico, porque eu tinha proferido em outra oportunidade. E ela começa a falar para mim: olha, eu acho que é um problema psicológico. Você tem que levar ele no psicólogo para ser acompanhado. E na verdade ele já passou mesmo, por causa de uma hiperatividade. Mas o que estava acontecendo ali, eu pude identificar que não era um problema de distúrbio, porque quando ele me viu, ele virou anjo. Ficou santinho na hora. Ele já sabia que o corpo ia comer. E na verdade isso é bíblico. A Bíblia fala para a gente fustigar com a vara para livrar a alma dele do inferno. O papel do Pai é fustigar com a vara para livrar do inferno, porque Deus, como nosso Pai, não agiria assim conosco. Aleluia! Eu saí da escola e eu me lembrei de um episódio parecido. Meu pai também foi chamado à escola. O ano era 92, eu estava na 5ª série. E papai foi chamado na escola porque eu não estava fazendo as atividades desde de sala de aula. Eu começava a desenhar. Na época era muito forte a influência das bandas de rock. Eu ficava desenhando o Ed em todas as folhas do cabelo. E a professora chamou o pai, porque ela veio falar comigo. Eu falei: estou nem aí, quero nem saber. Chamou meu pai e falou assim: olha, você tem que levar com a mesma história. Você tem 92, já tinha isso. Você tem que levar ele no psicólogo. Papai balançou a cabeça e eu já sabia. Meu pai tinha uma Brasília na época. Eu sei que meu pai estragou o borrachão da Brasília, mas ali ele aplicou a psicologia dele na frente de todo mundo. Papai, como pastor, tinha que mostrar que realmente ele sabia usar a psicologia, não dos homens, mas a de Deus. Fustiga com a vara. No outro mês, ou no outro semestre, papai também foi chamado à escola.
e ele olhou para mim: o que foi que você aprontou lá? Será que a psicologia do papai funcionou? No outro semestre ele foi chamado porque ele diz: olha, o seu filho, a turma não consegue mais acompanhar ele, ele estava no quinto F, vai passar para o quinto A, no outro ano passou para a sexta A, porque ele não acompanhava mais. Ou seja, a psicologia do qual a Bíblia determinou funcionou. E Deus aqui está colocando: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Hein, igreja? Nós viemos aqui para honrar e glorificar o nome dele. Aleluia! O filho obedece ao pai porque o pai corrige o servo, porque se ele não obedecer, o pai também, o Senhor também o castiga. Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, quem que é? Eu e você. Não, pastor, o senhor está cometendo aqui um erro de hermenêutica, Deus exerce, porque está escrito sacerdote. Eu não sou sacerdote, sacerdote era lá. Ah não, você não é sacerdote? Abra comigo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, eu e você somos sacerdócio santo. Essa palavra de Malaquias é para mim e é para você. Para quê? Para que eu possa dar testemunho, para que eu possa proclamar as virtudes daquele que me chamou. Eu tenho que ser exemplo para o mundo. Não é eu me conformar a ele, porque ele é amor. Eu posso andar com as minhas roupinhas que eu usava no mundo, eu posso praticar as coisas que eu praticava no mundo, e está tudo bem, porque ele só quer o coração. Mas Deus não envergonha ninguém, pastor. Quando se traz alguma coisa para a luz, o que acontece? Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava em treva, era tudo encoberto, eu fazia coisa errada, ninguém está sabendo, meu pai não sabe, minha mãe não sabe. Mas quando ele te traz para a luz, ele começa a revelar: você está errado aqui, 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 aqui. E ele faz isso diante de todos, porque ele diz: não se pode acender uma luz e colocar debaixo de uma cama, você tem que colocar no alto. Todo mundo vai ver. Teologia furada. Porque Deus ama, ele não envergonha. Quem disse? Olha lá. Quando se traz para a luz, se revela. Mas vamos voltar lá em Malaquias. Tem muito mais para se falar. Malaquias, nós estávamos no versículo 6. Por favor. Onde está a honra, o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros? Ó sacerdotes, ou seja, eu e você, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Quando nós não observamos essa palavra, quando nós não andamos por ela, quando que um filho desonra o pai, quando o pai tem que passar uma vergonha como eu passei diante da escola, porque eu ensino, eu não falo para o meu filho bater em ninguém, eu não falo para tirar a roupa dentro da escola, desobedecer a ninguém, e eu chego lá com vergonha das atitudes dele. Então Deus está falando: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Aleluia, Jesus. Porque vocês andam me envergonhando aí embaixo com as atitudes de vocês. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo: estás desprezando o meu nome. E ainda perguntamos para ele: em que desprezamos o teu nome? Versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é
Olha, Deus, é como se Deus precisasse do meu e do seu favor. Olha, Senhor, eu estou contigo até quando o Senhor me servir. Quando não, eu vou lá para a igreja preta, porque eu aceito tudo. Eu saio de lá felizinho, abraçado por todo mundo. Versículo 8: quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não é isto mal? Quando que eu trago o cego para Deus? Quando que eu trago um coxo ou um enfermo, não é isto mal? Quando que eu faço isso diante de Deus? Pensando no culto hoje, se o sacrifício, o sacerdócio santo sou eu, é quando eu venho aqui e não estou aqui por inteiro. Estou aqui achando que ele atenta apenas ao coração, vou oferecer só o coração, mas o meu corpo não. As minhas atitudes, Deus, pelo amor de Deus. Isso é oferecer o coxo e o enfermo diante dele. Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está falando aqui? Tenta apresentar ao governador algo fraudulento, algo que é uma fraude, parece ser, mas não é. Vai lá, apresenta para ver se você continua solto na rua, se ele não te mete na cadeia. Agora, por que Deus tem que aceitar esse tipo de sacrifício? Cego, manco, eu estou aqui, mas minha cabeça está lá fora. Eu estou aqui, mas os meus olhos estão lá fora. Eu estou aqui, mas a minha mão está lá fora. 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Você até pode vir aqui suplicar. Pastor, estou passando um momento tão difícil. Você pode até vir aqui suplicar, pedir, mas é o que ele está falando: aceitará o Senhor a vossa pessoa? Será que não estamos fazendo isso de balde, de qualquer jeito? 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não andesseis de balde, não acendesseis de balde o fogo no meu altar. Deus está tão chateado com essa geração. Essa geração de medíocres, que tem tornado desprezível a mesa do Senhor, oferecendo pão imundo, uma mensagem pífia, antropocêntrica, filosófica, mensaginha de autoajuda, onde o centro é o homem, Deus é o serviçal dele. E Deus está falando: tomara que tivesse entre nós alguém que fechasse as portas, para que o fogo aceso no meu altar não fosse em vão. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Eu não estou aqui para doutrinar você, dizer que você está fazendo certo ou errado. Eu estou aqui para tentar sobre o que está escrito nesta palavra e sobre o momento que é oportuno, que Deus está dizendo que Ele não tem mais prazer, talvez, em mim e você. Eu me coloco nesta guerra. Talvez seja tudo em vão nós acendermos aqui todos os cultos, o incenso no altar, porque Ele diz que não está se agradando de mim e de você. 11. Ele vai aqui falar que muitas vezes a adoração que eu e você temos que dar, o ímpio oferece melhor que nós. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Tem nações de budista, de umbandista, de católicos, que reconhecem muito mais o poderio do Senhor do que eu e você. O meu nome em todo lugar
que é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Eu me lembro de uma certa feita ter procurado um colega meu. Eu estava meio que afastado dos caminhos do Senhor, e ele me convidou: não, vamos lá para a benzedeira, benzer a carteira de trabalho para nós conseguirmos um emprego. E ele entrou realmente com a carteira. Quando eu fui entrar, ela me barrou. E eu falei: por quê? Porque você pertence ao de lá. Ele sabe o poderio dele e nós não. É real, é atual essa palavra ou não? Versículo 12. Enquanto as nações reconhecem, olha nós, mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Enquanto as nações reconhecem esse poder de Deus, tem a Ele. A mulher não quis nem receber, porque disse que eu pertencia a outro. Nós tornamos desprezível. É como Deus está falando no versículo anterior: tomara que tivesse alguém que fechasse as portas. Mas não, ao invés de nós fecharmos as portas para o que o mundo está oferecendo aí fora, nós estamos abrindo as portas, nós estamos fazendo festinha, nós estamos fazendo, vamos criar estratégia, porque, sabe, é se fazer de tolo para ganhar os tolos. Abra lá em Joel comigo. Deixa marcado aí, Malaquias, já a gente volta aí. Joel capítulo 1. Deus convida o povo para ter alguém que vigie e feche as portas, por causa do que ele vai falar aqui agora. Joel capítulo 1, a partir do 12, diz assim: a vide se secou, a figueira se murchou, a rogueira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar, vinde, ministro do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ao invés de abrir porta para esse novo modismo que está aí, nós deveríamos de fato, como sacerdotes e ministros do altar, estar promulgando o santo jejum, estar fazendo um culto de proibição, não de aceitação de tudo. Tem que ser inclusivo. Nós éramos conhecidos há anos atrás como protestantes. Protestávamos segundo a palavra, porque a Bíblia é realmente isso. Ela é inclusiva, sim, mas ela também é expositiva. Ela, como lâmpada, ela veio para expor os nossos pecados e nos fazer andar pelo caminho certo. Deveríamos estar pregando um culto de proibição, congregando os anciãos, todos os moradores da terra. Vamos lá, no capítulo 2 agora, versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, não é tempo de estar fazendo festinha, é tempo de chorar e clamar, passar a noite em oração. Poucos querem orar, mas querem a bênção. Vamos lá, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o portifólio e o altar, orem, poupa o teu povo, olha a nação, Senhor, e não entregues a
façam escravo dele, porque hão de dizer aos povos, onde está o seu Deus? Tantos estão passando vergonha por aí, porque por viver esse evangelho pífio que pregam por aí, e não alcançando misericórdia, eles passam a ser motivo de escárnio. As pessoas começam a olhar para mim, para você, e dizer: onde é que está o seu Deus? Vamos continuar lá em Malaquias? Volte lá. No versículo 12 ele diz que nós profanamos a mesa do Senhor, tornamos-a impura. Aí no versículo 13 ele vai dizer algo que é corriqueiro na nossa vida. Depois de profanar a mesa do Senhor, falar que era desprezível, nós dizemos ainda: que canseira! E desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim dizeis a oferta, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Ou seja, diante de uma palavra como essa, tem muitos que não aceitam e dizem: ah, que canseira. Acontece isso aqui? Você já viu acontecer em algum outro lugar aí? Quando está sendo ministrada uma palavra de repreensão: que canseira, meu Deus. De novo. Já vem bater de novo. É só bater, não é só bater não, pastor. Se o Pai está batendo, é porque nós estamos desobedecendo. É porque de verdade Ele não está nos se agradando do culto que nós temos prestado a Ele. E Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã: tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós outros. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal bom e sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Ou seja, as nações têm temor a Deus e oferecer algo pífio diante dele. Agora eu e você não. Trazemos qualquer coisa. E às vezes, diante dos outros, prometemos: eu vou lá servir a Deus. E trazemos o pior para Ele. O pior do nosso tempo. O pior da nossa disponibilidade. O pior da nossa adoração. 15. Bom, capítulo 2 agora. Versículo 1. Mediante essas atitudes nossas, olha o que Deus fala. Agora, ó sacerdotes, quem são os sacerdotes? Nós. Para vós outros é este mandamento. Então é para mim e para você. 2. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Por que Deus atenta ao coração? É porque lá que vem os bons e os maus presságios. É lá que eu determino como eu vou andar com o meu corpo sobre a face da terra. E infelizmente alguém está dizendo: eu não proponho isso no meu coração de servir em honra ao Senhor. Eu quero muitas vezes vir aqui ser servido, dizendo que Ele me ama. Sim, Ele me ama. Ele me ama como um pai. E agora Ele está perguntando onde é que está a honra dEle. E se nós não dermos a honra ao nome dEle, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Versículo 3, na verdade. Eis que vos reprovareis a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Já pensou? Toda vez que você abrir a boca para abençoar, o Senhor transformar em maldição. Porque é isso que o Senhor está falando aqui. Pessoal, você olhar para o
bem amaldiçoado. De que forma? Existia um momento antes do sacrifício em que toda a parte interna do animal ele tinha que ser retirada, onde ficavam ali as tripas, com todas as fezes. E isso era retirado do animal com muito cuidado para não manchar a mesa do propiciatório. Era juntado e levado fora do arraial, e ali era queimado como impuridade. O sacrifício ao Senhor não pode ter impureza. Só que nem isso os homens estão fazendo diante de Deus. Então Deus está falando agora: eu vou pegar o excremento que vocês deveriam jogar fora, eu vou esfregar na cara de vocês. Será que o que você está passando, o que eu estou passando, não é Deus que passou os excrementos na nossa cara para nos tornar opróbrios das nações? Vocês querem me oferecer qualquer coisa, eu vou começar a passar na cara de vocês. É de qualquer jeito que vocês querem fazer? É segundo os seus conceitos, a sua filosofia de vida? Eu vou começar a passar na cara de vocês. E vocês vão ser lançados fora como eles. Como os vossos sacrifícios medíocres. Comece a pensar que tipo de sacrifício você tem trazido ao Senhor. Ele diz no versículo 3: eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto. A igreja do Senhor, quando sonhada por Cristo, quando Ele está sentado e Ele está propagando a palavra, Ele chama Pedro, Ele começa a perguntar sobre o amor dele, se ele o amava. E Pedro, por 3 vezes, responde que o ama. Em outro momento, Jesus o chama e pergunta o que as nações em volta, o que os homens falavam sobre ele. Quem diz os homens que eu sou? E Pedro começa a relatar: uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso para ele, Jesus disse: disseste amém, porque o Espírito Santo nos revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta verdade que te foi revelada, eu firmarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quando Jesus sonhou com uma igreja, Ele sonhou com uma igreja forte, impenetrável, do qual as portas do inferno se levantando não prevaleceriam contra ela. A igreja que, como Pedro, estava sensível à voz do Espírito para entender quem ele era. Cada um tinha proposto já sua visão no coração. Eu acho que ele é Elias, eu acho que ele é um dos profetas, eu acho que ele é. Mas quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, sabe que ele é o Cristo. A igreja tem se perdido, esquecido de procurar verdadeiramente quem ele é. Esquecido de honrar ele como ele é. E ao invés de resistir às portas do inferno, ela tem se rendido, ela tem se prostrado, ela tem andado com os excrementos na cara que as pessoas zombam. Hoje ninguém faz negócio com o crente. Eu fui fazer ficha esses dias, e ele perguntou: você tem vícios? Não tenho vícios e tal. E ele falou: e você tem algum hobby? Eu falei: eu vou na igreja. O homem já abriu um sorriso, já veio com a roubaria dele.
Mas que igreja você vai? Eu falei o nome da igreja. Eu falei, como a igreja Paz e Vida, por exemplo. Ele falou assim: olha, minha mulher odeia esse homem. Está difícil. E dentro da empresa, meio que se torna meio que estado de zombaria. As pessoas querem colocar os piores serviços para você, quando você é crente mesmo. Motivo de escárnio. Aí eu tenho que reprimir-os. Não fui eu que dei oportunidade a isso. Foi nós como igreja por não viver verdadeiramente a palavra de Deus. Deus está agora esfregando os excrementos na nossa cara. Desses sacrifícios pífios que viemos diante dele. De qualquer jeito, se der eu vou. Custa caro ir para a igreja. Para que meus cultos? Que canseiro, eu estou cansado. Eu tenho família. Né? As pretinhas pregam lá, as igrejas pretinhas lá pregam lá, que é o primeiro ministério. Eu procurei isso na Bíblia, não achei isso. Só para informação. Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, filho, o irmão, por amor de mim. Verdade, Jesus. Aleluia, Deus. Que sacrifício nós estamos oferecendo? O que é que você veio trazer nesta manhã para ele? Aleluia. Hein? O que é que você veio oferecer a ele? Será que nós temos questionado o amor dele? Em que nos amaste? Simplesmente porque ele não deu o que eu pedi? Com o amor de pai, muitas vezes você vai pedir e ele não vai conceder. Pense aí, o teu filho te pedindo, o meu filho, por exemplo, de 7 anos de idade, me pedindo uma gigante, eu vou dar para ele. Não tem idade. E não é porque eu não ame, é porque eu amo, eu não quero ver meu filho machucado, eu não vou dar. Mas hoje, dentro dessa geração medíocre, se não me der, eu vou embora. Reflita e se volte para Deus nessa manhã. Em outras palavras, arrependei-vos e vivei. Se coloca de pé.